Você ouve Manhã Bandeirantes. Às 10h39, esse assunto do Dia Mundial do Cachorro-Quente está rendendo história aqui. O Ângelo diz, olha, quem gosta de cachorro-quente precisa conhecer o centro de Osasco, a maior concentração de carrinhos de cachorro-quente do mundo. Nós já fizemos Manhã Bandeirantes sobre isso, entrevistando um dos proprietários de um carrinho de cachorro-quente de Osasco. Tem uma outra mensagem de áudio aqui do ouvinte Celso, que é muito boa também. Eu não poderia deixar de compartilhar a experiência a respeito de hot dog. Minha filha, na faculdade, ela chegava na barraca principal que tinha lá, que vendia o hot dog, e eu quero um hot dog completo, sem salsicha. É mole. E era esse era sempre o pedido, um hot dog completo, sem salsicha. É Celso Schmidt que tá falando aqui de Santo André. Olha, dependendo da salsicha, acho que a sua filha fez uma grande escolha. Por exemplo, aqui então devem estar servindo ainda no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu vi que você publicou uma foto. É de dar medo, assim. E aí você lê naquelas letras miúdas do que é feito, né? E aí você toma um susto maior ainda. Na hora que você vai morder a salsicha, ela olha pra você e fala assim, tem certeza? Não é? Pensa bem, hein? Ela lá fala. Então, mas olha, existem salsichas e salsichas. Tem ouvinte falando assim, essa história de gourmet, não sei o que. Não, tem salsichas de melhor qualidade e outras que são feitas aí com um produto inferior. E um especialista que pode explicar pra gente essas diferenças é colunista da Rádio Band News FM e ele é fabricante também de salsichas. É o Istvan Vessel, que está na linha para conversar com a gente agora. Bom dia, Vessel. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Thaís. Bom dia. Vessel, eu estou falando aqui, eu já conversei com você sobre esse assunto algumas vezes, né, dessas diferentes tipos de salsicha. Essa mais popular, aquela mais barata, né, é feita exatamente do quê? Ai, será que eu quero ouvir isso, Vessel? Gente, olha, a parte agora é forte, hein? Tem spoiler. Thaís, eu não sei se você quer ouvir e eu também não sei se eu posso falar, entendeu? Não, falar pode. Vamos lá. Você fala e eu ouço. Vamos embora. Eu só posso dizer uma coisa. Eu não sei, cada fabricante tem a sua receita e sua lista de ingredientes que, teoricamente, é aquela que está impressa nas embalagens, tá? Normalmente, quando você tem uma lista de ingredientes numa embalagem de qualquer alimento, a primeira da lista é sempre o item com maior quantidade dentro da receita e a última que tem menor quantidade. Então, você já pode ir vendo por aí mais ou menos qual é essa sequência de ingredientes. Nessas salsichas muito baratas, praticamente quase que não vai carne dentro, porque a carne é que encarece a salsicha. Então, as salsichas melhores, digamos aquelas salsichas alemãs que são realmente deliciosas, elas são feitas, a receita clássica, tradicional, é 1/3 de carne de boi, 1/3 de gordura de porco e 1/3 de gelo, ou de água muito gelada. E aí faz essa emulsão que vira esse creme que depois que ele é embutido, defumado e cozido é a salsicha que nós conhecemos. Agora, obviamente que isso custa. Você botar 1/3 de carne, você não vai ter uma salsicha de R$4 o quilo. Não é impossível se não tem carne a esse preço. Então tem vários ingredientes, entra bastante carne de frango, entra um pouco de recortes de carne bovina. Então é uma mistura de várias carnes que não fazem mal à saúde, só não são gostosas. A única coisa é essa, entendeu? Uhum. Para ser gostoso tem que ter bastante carne bovina, tem que ter a gordura suína e tem que ter os temperos todos, a defumação e tudo. Uma outra coisa que o consumidor faz questão, Marcelo, que é incrível, o consumidor faz questão do corante. Uhum. Se você não fizer uma salsicha vermelhinha com corante, esse corante é um corante natural, não tem problema nenhum. Mas se você não fizer ela vermelhinha, ela simplesmente não vende. Enquanto que na Alemanha, Dinamarca, que são acho que os países europeus que fazem as melhores salsichas, se você puser corante,
não vende. Então tem uma questão cultural. A salsicha chamada salsicha Viena, que é o que recheia o grande parte dos cachorro-quentes que a gente vende aqui no Brasil, eles têm que ter corante. Se não tiver, as pessoas simplesmente não querem, porque aquela cor palidinha que é da parte interna da salsicha, as pessoas não querem ver na parte externa. Então tem um pouco também do consumidor que acabou ditando algumas regras para esse jogo aí. Bom, o Vessel é um cara muito elegante, né? Ele não contou as partes mais cruéis do negócio, porque na embalagem, Vessel, tem lá umas coisas de carnes retiradas mecanicamente, que por exemplo, no frango, né, o que sobra mais perto dos ossos, que vai um pouco de pena, que entra bico, que entra pé, tem isso também, não tem? A carne, a chamada CMS, que é a carne mecanicamente separada, é o seguinte: você pega tudo que sobra da desossa do frango e você coloca numa máquina que tritura então esses ossos todos, e por uma diferença de densidade, o que é carne acaba saindo por uns buraquinhos pequenininhos, e o que são cartilagens ou ossos, etc., e acaba indo para um outro lado. Mas sempre acaba tendo um resíduo de um pouco de osso. Na forma, você vai perceber que quando você morde a salsicha, fica quase que uma areinha na boca. Essa areinha são aqueles resíduos de ossos. Então, a salsicha normalmente, por incrível que pareça, é uma boa fonte de cálcio, porque sempre tem resíduo de osso dentro. Então, como falei no começo, Marcelo, ele não faz mal à saúde, só não é uma delícia, só isso. Então claro. Você bota aquele monte de molho em cima para dar uma disfarçada e terminar numa refeição razoavelmente boa. E tudo tem seu preço também, não é, Vessel? Quando a gente na vida, né, Thaís? Pois é, não tem almoço grátis, infelizmente, né? Quando a gente vai falar em almoço, em restaurante alemão, às vezes no cardápio tem aqueles vários tipos de salsicha, né? Qual que é a diferença entre eles, Vessel? Olha, bom, tem um dos mais procurados, é a salsicha branca, que chamam em alemão de Bratwurst. Essa salsicha, ele tem uma parte de carne de porco também dentro, não só carne de boi, além da gordura, e tem os temperos dele que são diferentes. Agora, as salsichas brancas, essas sim, não tem corante, e as pessoas não querem ver corante nela, querem ver elas brancas. Normalmente tem umas ervas que você vê dentro, é muito gostoso, e é uma salsicha principalmente para grelhar, não é para cozinhar. Ele fica mais gostoso feito numa frigideira, numa chapa, numa grelha, numa churrasqueira. Realmente ele é muito gostoso. Então ele tem uma formulação completamente diferente. E é normalmente embutida em tripa de porco, aquela tripa mais grossa, não é aquela fininha da salsicha Viena, e sim uma tripa mais grossa que tem uns 2,5 centímetros mais ou menos de diâmetro. Nessa mesma tripa também se faz salsicha de alho. Então é uma massa da salsicha Viena com um tempero mais acentuado de alho, e essa também fica muito boa grelhada, e essa pode ser cozida também, mas grelhada ele fica mais gostoso. Então a branca e também a de alho, que são mais grossas, ficam muito melhores quando levadas à grelha. O Vessel, nos Estados Unidos, que também é a capital mundial do cachorro-quente, você tem um tipo de salsicha lá diferente, que é 100% carne bovina. Isso não é muito comum encontrar por aqui. É uma questão do preço que ela seria vendida, ou é simplesmente tradição? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, tem uma grande colônia judaica e colônia árabe também, que não comem carne de porco. Então, por essa razão, existe a salsicha chamada lá de all beef, quer dizer, totalmente carne bovina. Sai mais cara, obviamente, mas é um produto muito gostoso. Tem algumas fabriquinhas que fazem aqui no Brasil também. Não é uma coisa comum, a grande indústria não faz. Existem umas fábricas pequenas que produzem a carne, a salsicha pura de boi, e é uma salsicha realmente muito gostosa. Nos Estados Unidos tem uma rede chamada Nathan's, né? Uhum. E eles são fabricantes só de salsicha, eles só fazem cachorro quente na salsicha pura de boi. É uma delícia, uma boa mostarda em cima e não precisa mais nada. Então você é contra o X-tudão lá, com o cachorro quente com tudo? Eu sou
sou contra, mas eu acho que se você tem uma salsicha de muito boa qualidade, tem aquela mordida, aquele ploque, aquela mordida boa, bom, você hein? não precisa dar aquele x-tudão. Você coloca uma boa mostarda, você tem um excelente lanche. Quanto mais você diminui, digamos, a qualidade, a mordida que fica meio molenga e tal, você bota aquele molho de tomate, cebola e tal, que enriquece em qualquer coisa. Pode fazer que nem esse ouvinte nosso, né? Pode até tirar salsicha, viu? mas você ouviu, né, Thaís, que o Wessel foi muito claro, só uma boa mostarda. Ele não coloca ketchup porque estraga. Você também é contra o ketchup, Wessel? Não, o ketchup não é um ingrediente do cachorro-quente, entendeu? O ketchup foi uma novidade aí que a gente trouxe. Normalmente o cachorro-quente, na Alemanha, que é onde foi criado, o cachorro-quente é uma boa salsicha com uma boa mostarda, principalmente aquelas mostardas um pouquinho mais picantes, um pouco de raiz forte presente, que é muito gostoso também. Muito bacana o Istvan Wessel, que é colunista da Band News FM, participando aqui do Manhã Bandeirantes. E muita gente, depois dessa entrevista, já olha, vai falar assim, eu vou pensar melhor na salsicha que eu estou consumindo. Obrigado, viu, Wessel? Um abraço. Marcelo, obrigado, um abraço para você e para você também, Thaís. Beijo, Wessel, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Manhã Bandeirantes.